Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de segunda-feira, dia 8 de julho, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13, em nome de Jesus. E enquanto você faz isso, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da Tua palavra. Concede-nos do Teu Espírito, Senhor, para que Ele possa nos ensinar, nos orientar na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Quero lembrar você que hoje nós temos um grupo de crescimento. Temos também daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, o devocional com a pastora Ana, às 19h30 o grupo de crescimento e às 21h30 a oração da noite. Agora nós vamos ler aqui a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A epígrafe do texto diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Nós vamos ler esta porção agora do capítulo 4 e nós vamos entender que Paulo estava ali tirando algumas dúvidas que ainda pairavam na igreja em Tessalônica. Por isso, inclusive, ele enviou esta carta para também tirar algumas dúvidas. E é o que ele faz aqui a partir do verso de número 13, para que a igreja tivesse um conhecimento correto, não fosse enganada. Porque, amados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados, não sermos lesados. Devemos ser, como diz a palavra, como os bereanos, que são aqueles que conferiam tudo o que Paulo ensinava, se de fato era assim que estava escrito na palavra de Deus, inclusive dentro do contexto. Não eram textos fora do contexto, eram textos dentro do contexto. Então eles verificavam se de fato o contexto do que Paulo estava ensinando era aquele, ou ele estava distorcendo o texto por um pretexto seu. Amém? Então o versículo 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorante? É não ter conhecimento. Então Paulo não queria que a igreja não tivesse o conhecimento adequado, porque ele sabia que uma igreja sem conhecimento era uma vítima, uma fácil presa de Satanás, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos falsos profetas. E ele diz, ignorantes com respeito aos que dormem. E aqui, amados, nós precisamos entender que na Bíblia, em outros textos, a palavra ela era usada como um eufemismo, que retrata o corpo morto, mas não a alma. Porque a palavra de Deus ela é muito clara. Quando nós morremos, o nosso espírito imediatamente vai para o Senhor. Nós estamos imediatamente com o Senhor, mas o nosso corpo não. Nós vamos ainda receber um corpo glorificado em virtude do arrebatamento da igreja. Nós vamos falar um pouquinho mais disso à frente. Amém? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem são esses demais que não têm esperança? Aqueles que não têm Cristo. Então ele está dizendo, olha, vocês que têm Cristo, vocês têm esperança da vida eterna com o Senhor. Há uma morada preparada para você nos céus, em nome de Jesus. Então não fique triste. Versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e ressuscitou assim também, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aqui nós precisamos entender o que estava acontecendo na igreja. Paulo, ele precisou sair de Tessalônica por causa das perseguições que ele sofria. E ele não pôde completar o seu ensino sobre o que acontece com aqueles que entregaram sua vida para Cristo e morreram, os mortos em Cristo. E o que estava acontecendo na igreja? A igreja estava ficando muito triste quando um irmão morria, porque eles estavam achando que esse irmão que morreu, ele perdeu o retorno de Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então eles ficavam muito tristes por causa disso, porque eles achavam que eles iam perder esta oportunidade da segunda vinda de Cristo. Mas isso porque Paulo não pôde completar o seu ensino.
em Tessalônica, porque ele foi perseguido e precisou sair de Tessalônica. E aqui nós vemos outra coisa também importante. Paulo está falando sobre o arrebatamento, quando ele diz aqui que aqueles que dormem, o Senhor trará em sua companhia. O arrebatamento, amados, ele significa literalmente ser arrancado. E é importante nós entendermos que não se sabia disso por todo o Antigo Testamento. Em nenhum lugar alguém mencionou esta doutrina, este ensino do arrebatamento. Então, amados, esse arrebatamento é um mistério revelado, onde nós vemos a primeira referência dele em João capítulo 14, verso 1 e 2, quando o próprio Jesus fala sobre esse assunto. E depois nós vemos Paulo aqui e também em 1 Coríntios capítulo 15, temos alguma outra referência também de João, claro, mas de maneira geral é isso. Então eles não sabiam, eles não conheciam esse ensino, e isso foi revelado para a igreja, isso era um mistério até então, um mistério escondido. Então Paulo está trazendo esse entendimento para que a igreja de Tessalônica saiba que ela não precisa se entristecer, porque o Senhor trará em sua companhia os que dormem. Então ele vai explicar melhor isso. Ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que então nós estamos falando aqui do arrebatamento, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor Jesus primeiro vai, aqueles que estão em espírito com ele, vão receber o seu corpo glorificado, e então Jesus virá com eles e a igreja será arrebatada, nós seremos arrancados, literalmente significa isso, aonde nós já nos encontramos com o Senhor nos ares, nas nuvens, com o corpo glorificado. Amém? E nós não passamos, aqueles que estiverem vivos, quando Cristo voltar, não passará pela primeira morte. Amém? Nós já falamos sobre isso, a primeira e segunda morte, apesar que a primeira morte ela é para todos, a segunda morte somente para aqueles que forem condenados por causa do pecado. Amém? Porque não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, enfrentarão a segunda morte. É assunto que vamos falar em outra oportunidade. Amém? Versículo 16. Então Paulo continua explicando isso aqui. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, veja, essa trombeta não é a trombeta do julgamento, mas a que chama os crentes para se encontrar com Deus, é a trombeta da libertação. Olha que coisa tremenda. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão um corpo glorificado primeiro. Versículo 17, depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, primeiro nós vemos que vão vir Jesus com aqueles que morreram em Cristo, com seu corpo glorificado, e depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Oh, amados, que coisa tremenda. Então eu quero ler esse versículo de novo, que ele é muito importante. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Amém? Com estas palavras. Então Paulo está aqui ensinando aquela igreja que estava triste, chateada, amém? Porque eles achavam que aqueles que morreram em Cristo iriam perder a segunda vinda de Cristo. Paulo então estava explicando que não, que os mortos em Cristo iriam vir com Jesus na sua vinda, não é a segunda volta ainda, mas na sua vinda para arrebatar a igreja. E então nós, os vivos, seremos arrebatados, receberemos imediatamente um corpo glorificado e estaremos nos céus com o Senhor, nos encontraremos com Ele nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Pastor, o que é esse corpo glorificado? De uma maneira fácil para você entender,
É o mesmo corpo que Jesus tinha após a ressurreição, onde num momento ele estava num lugar, depois ele estava em outro. Quando os discípulos estavam, por exemplo, trancados, né, com medo, orando, o Senhor aparece no meio deles, o Senhor atravessa, né, as portas, as paredes, enfim, ele tem um corpo que não é mais limitado nesta dimensão que nós estamos aqui, nessa dimensão natural, porque tem um corpo agora glorificado e todos nós receberemos um corpo glorificado. Então, quando a palavra de Deus diz que os que dormem, né, virão primeiro com o Senhor, os que dormem são aqueles que morreram, que em espírito sua alma já está com o Senhor, amém? Já está imediatamente com o Senhor, mas o seu corpo, ele está agora dormindo, esse sim. Mas quando Jesus vier arrebatar e buscar a sua igreja, esses receberão vamos dizer, esta união com o corpo que agora é um corpo glorificado. E a igreja que está aqui, nós os vivos, seremos arrebatados imediatamente já com esse corpo glorificado e vamos nos encontrar com o Senhor nos céus. Amém? Glória a Deus, que bênção, né? Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor esse dia, queremos colocar diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse dia, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando, meu Deus, entendimento, para que nós possamos andar na Tua palavra, no Teu caminho, em todo o tempo, não nos desviando nem 1 milímetro para a esquerda nem para a direita. Abençoa-nos, Senhor. Nós te pedimos, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa os casais, os filhos, abençoa o trabalho do Teu povo, abençoa o viúvo, a viúva, abençoa o solteiro, a solteira, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira em nome de Jesus.